Na sua casa. Amém. Então, quando a Lívia falou comigo, né, compartilhou comigo para eu compartilhar uma palavra nesse tempo, aí eu falei, Senhor, né? Até falei com ela, vai ser um desafio, né? Para poder eu conseguir, né, fazer isso aqui que eu tô fazendo agora, né? Mas aí eu comecei a orar sobre esse tempo, sobre a palavra que o Senhor gostaria, né, de comunicar aqui nesse tempo. E só vinha uma palavra no meu coração: moderação. Amém. E aí eu continuei orando, moderação. Um dia eu abri o meu computador lá em casa e aí eu coloquei um HD externo que eu tinha lá antigo para procurar uma outra coisa. Aí apareceu assim, é uma palavra antiga, né? Que o Senhor já tinha começado a falar comigo nisso antes. Mulheres moderadas. Aí eu falei, eita, que esse arquivo era antigo, de repente ele apareceu na minha frente, né? Aí, nesse mesmo dia, eu abri o Instagram pra ver uma coisa lá. Várias coisas, né, tem no Instagram, né? Mas assim, nem lembro o que foi, assim. Abri de bobeira, aí tava lá escrito assim, mulheres moderadas. Eu falei, Jesus, amém. Eu entendi. Falei, Lívia, olha, o Senhor falou comigo pra falar sobre moderação. E aí, então, eu até peguei essa palavra, né, que o Senhor tinha falado comigo há um tempo atrás. Só que assim, aquela palavra que o Senhor trouxe naquela época foi para um outro fim, né? Tinha um outro benefício, né? Assim, eu fui compartilhar com uma jovem que a gente estava cuidando, que ela tinha dúvidas sobre moderação e modéstia, né? Ela queria aprender a se vestir de forma adequada, que ela se vestia bem piriguete, sabe? Assim, um negócio bem difícil, assim. Vulgar, né? Bem vulgar ela era, né? E aí, então, o Senhor trouxe essa palavra para eu desmistificar isso, porque ela falava moderada, eu quero me vestir de forma moderada. E vamos tentar descobrir o que é isso, então, né? Quando a gente fala em moderação, quando a palavra fala em moderação, o que vem à mente de vocês, assim? Equilíbrio. Essa foi a palavra que veio. Nem de mais, nem de menos, que vem na minha mente. Equilíbrio. Mais alguma coisa? Só isso, sim. Quando eu ouvia falar em moderação, eu não sei se foi a forma que eu ouvi de outras pessoas, eu ouvia no sentido da forma de vestir, assim, né? Vamos me vestir de forma moderada, né? Até aquele momento em que eu fui pesquisar sobre o assunto, eu vi que não era isso. Isso seria a modéstia, né? Então, vamos ler aí Filipenses 4:5. Pode ler? Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Certo está o Senhor. Ó. Então, Na minha tradução está equidade. Equidade. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. eu ia dizer isso, né? Que tem algumas traduções que falam equidade, né? Quando eu li esse texto, esse foi o texto que veio ao meu coração, né? Sobre a moderação, veio esse texto, Filipenses 4:5. Aí quando eu fui ler, olha, moderação. E aí, eu procurei no dicionário o que significa moderação. A moderação no dicionário português, nosso dicionáriozinho, significa atitude de continuar na medida exata, comportamento ou característica que evita excessos, que mostra prudência. E essa palavra, que
de moderação aqui em Filipenses 4:5, no grego, é uma palavra chamada epieikes, que significa aparente, apropriado, conveniente, equitativo, íntegro, suave, gentil. Então, o Senhor começou a falar comigo que, assim, a moderação era muito mais aquilo que eu pensava, assim, seria a forma de me vestir, né? Ou de me comportar, né? Ela fala de uma vida que flui a vida de Cristo, né? Uma vida, assim, contínua, né? Eu recebi Cristo e aí, a partir daquele momento, a minha vida continuou, né? Ela flui do meu homem interior, né? A Lília, né? Teve até aquela outra palavra, né, que você compartilhou, né? Que fala assim, aquela que você compartilhou da outra vez, que você falou sobre o homem interior, a gente tem conversado nas leituras do livro, né? Quem participa, né? Sobre a questão do homem interior, né? Nós somos espirituais, né? E dentro de nós tem um homem interior. E a moderação, ela tá dentro do nosso homem interior. Então, ela flui de dentro para fora. E, às vezes, ela é confundida, né, para algumas pessoas, pela forma de se vestir. Não, eu visto de forma moderada, eu falo de forma moderada. Mas por quê? Porque a vida de Cristo dentro flui. E ela transcende, né? Ela se caracteriza do lado de fora, né? E aí, eu fui meditando mais sobre isso. Em Romanos 12, de 1 a 3, Paulo diz assim, eu vou ler aqui na minha Bíblia. Paulo diz assim, ó: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, Paulo, ele roga, né, assim, os irmãos, olha, vocês precisam apresentar os seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não se conforme com esse mundo. Não tome a forma deste mundo, né? Se conformar é ter a mesma forma. Não tome a forma desse mundo. Mas sejam transformados pela renovação da vossa mente, do entendimento. E o que é que renova o nosso entendimento? É a palavra de Deus. Às vezes a gente até ora, né? Senhor, renova a nossa mente, né? Mas a nossa mente só vai ser renovada pela leitura da palavra, pela meditação da palavra, né? Pelo se debruçar na palavra, pelo se alimentar dela, né? E aí ele continua falando, né? E nós não devemos pensar de nós mesmos além do que convém. E aí eu compartilhei, né, com a Lília, né? E ela fez deu uns super toques, né? Mas é legal, né? Porque a gente vai compartilhando. E esse pensar a si mesmo além de convém é a soberba, né? Eu penso que eu sou mais.
Ou até penso que eu sou uma outra pessoa, né? Tipo, na minha mente eu sou Sharon Stone, né? Mas eu sou só Sharon Cardoso Werneck Gomes, né? Mas a gente pensa assim, não, eu não penso isso de mim, não penso, né? Mas, porque a gente pensa a grosso modo, né? Mas se a gente for parar para ver sutilmente, muitas vezes a gente, quando está num ambiente assim, a gente quer ser outra pessoa. Aí a gente começa a viver uma outra vida, né? Uma outra pessoa. Tem tudo a ver com a palavra de mais cedo, né? Quando ela foi falando, eu falei, Senhor, né? O Senhor, né? Deseja que a gente entenda realmente quem nós somos. Porque aí, quando nós estivermos juntos, uns com os outros, a gente vai repartir daquilo que Deus deu para nós, não para outra pessoa. Eu né? acho que ia ser muito legal se a gente perguntasse para os outros, principalmente para quem está dentro de casa com a gente, quem nós somos. É uma De boa fato, prática, né? Porque de fato o que a gente pensa, o que a gente vê no espelho, não tem muita coisa a ver do que realmente nós somos. Né? Salve uma vez dessa atividade pra gente. Pra perguntar até pro patrão. É porque enganoso é o coração, né, do homem. Então pensa. Então desafio vocês a serem corajosas. Perguntem ao marido, né, que tá ali pertinho de você, ou aquela irmã que tá bem próxima. Me diz aí, quem eu sou, né? Porque, na verdade, nós temos três versões, né? Quem nós realmente somos, quem os outros olham, né? Parece para os outros, e como você acha que você é. E o Senhor quer mudar isso, né? Ele quer que a gente consiga ver quem Ele nos criou para ser. Não aquilo que a gente pensa da gente, não aquilo que as pessoas pensam da gente, né? E muito interessante essa palavra, porque, né, hoje eu até estava conversando com a Lila lá no quarto sobre isso, né? E essa palavra, ela vem para mim, né? Assim, eu recebi essa palavra para mim, né? Que eu preciso dessa graça. Acho que colírio, né? Desse colírio, desses novos olhos, né? Porque assim, às vezes eu olho para mim no espelho através dos olhos de algumas pessoas, né? Pelas críticas, pelas formas que as pessoas falam, pelos comentários, pelas perguntas, assim, às vezes, né? Desnecessárias. Muitas vezes eu não olho para mim como Cristo me vê, como Ele me criou para ser, né? Então, por diversas vezes eu me olho de forma depreciativa no espelho. Quando eu olho para mim no espelho, eu falo: nossa, você tá gorda. Você tá com uma barriga mole. Você tá com o rosto cheio de manchas. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Mas essa não é a verdade. Amém. Deus não me vê assim. Amém. E Deus não vê vocês da forma que vocês se olham no espelho dessa maneira. E aí, né, ele continua falando, né, que a gente precisa, nós não podemos pensar de nós mesmos, né, com soberba, mas esse além do que convém, muitas das vezes não é assim, além para melhor. sim, É exatamente além pra pior. essa forma depreciativa, além, outra coisa. Uma outra coisa. Vem da definição ali que ela leu, né? Da maneira exata. Exato. Nem além, nem aquém. É isso mesmo. E aí, mas fala assim, mas com moderação, né? Da forma exata. Amém. Conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um de nós. Deus repartiu com cada um de nós uma fé. E a gente não pode se guiar naquilo que a gente vê, na nossa realidade, mas a gente precisa caminhar
e ser guiado por fé, pela palavra, né? Com verdade, com transparência, andando na luz, né? Confessando os nossos pecados uns aos outros. A gente não pode se guiar pelo que a gente pensa. Paulo, ele fala nessa palavra sobre moderação, né? E ele não está aqui só por causa dessa palavra, moderação que ele fez. Nesse texto todo, ele traz, assim, mostra como é o equilíbrio, né? Como a gente deve caminhar. A gente não pode andar pelas ideias do mundo. Se você for pensar hoje na moda, né? Hoje você pode usar amarelo. Amanhã o amarelo não está na moda. Então eu não vou usar o amarelo mais, porque o amarelo já não está na moda. Antes o cabelo tinha que ser curto. Hoje já é o cabelo grande. Nós não podemos tomar a forma desse mundo. No nosso caminhar precisa ser, né, na medida exata, equilibrado, olhando para o alvo, né, de forma assim, linear. Tem um alvo. E eu não vou ficar para lá e para cá, né, sendo jogada para as ideias do mundo, né, que o mundo tem várias ideias. Tem várias realidades, né, realidade virtual, 3D, 5G, tudo tá aparecendo aí, né? Você quer falar? São muitas tendências. Eu fui abrir aqui a definição de Romanos 12:3 para a palavra moderação. Eu achei muito legal. Olha o que está falando aqui. Tem a ver com o que você está falando agora. Uhum. Ter a mente sã, estar mentalmente saudável, exercer autocontrole. Essa parte eu achei muito legal. Pensar sobre si mesmo de forma moderada e sóbria. Glória a Deus. Então, não pensar sobre si mesmo tem a ver com o que a gente fez hoje, né? A parte da manhã toda, refletir sobre quem nós somos verdadeiramente. Independente dos gritos que o mundo dá, independente do que, né? Dos baixos que a gente encontra ao olhar ali fora, mas meditar sobre quem eu realmente sou. Isso eu falo que para mim é uma tarefa muito difícil. Eu não consegui preencher 3 qualidades de cada lá. Não consegui. Meu Deus, como, né? Travou. Sim, e aí eu tô olhando aqui agora, eu preciso ter uma mente sã. Amém. Ter sobriedade ao pensar sobre mim mesma. Amém. Eu só falando acerca da mente sã, eu vejo que como que a gente tem uma mente sã, sendo ela renovada pela palavra, Sim. porque a nossa mente é extremamente contaminada, né, do mundo. Então, totalmente contaminado. E ser sadio, ser são, é você tirar toda a contaminação, toda a impureza, né? E aí sim você vai olhar Essa questão das como impurezas Senhor. também tem a ver, eu creio que com o agito que a gente vive, né? Com as coisas realmente que estão à nossa volta, né? De fato, de quanto mais você se alimenta, de mais comida enlatada que você se alimenta, mais os teus olhos vão ser reflexo disso, né? Então, obviamente, se eu for me comparar às mulheres que estão na moda, por exemplo, falando fisicamente, né? Uhum. Eu estou fora do padrão, né? Se eu olhar para as mulheres do mundo de hoje no sentido de ativismo, eu também estou fora do padrão, né? Eu vejo que o problema está na lente em que eu me olho e qual é o parâmetro que eu uso nesta lente, né? Me comparando com quem, né? Qual é verdadeiramente, com quem verdadeiramente eu quero parecer, né? E o meu alvo é Cristo, né? Então essa palavra que Cheryl falou, quem eu fui criada para ser, né? Isso nos ajuda mesmo a desmistificar
inclusive, isso, né? O como eu me olho no espelho, ou como eu não, igual o Carol falou, né? Ou como eu tenho dificuldade de me reconhecer, né? Porque, a bem da verdade, como diz o meu marido, a bem da verdade, nós não poderíamos ter dificuldade de preencher 3 características. Porque nós temos, por obrigação, por sabedoria, inclusive na palavra, de nos reconhecer, né? Pontos positivos e pontos a serem ainda trabalhados, né? No Senhor. Né? Amém. Então, isso de fato, né? A gente está com uma vida muito agitada, muito... Nós sabemos que a renovação da nossa mente é pela palavra, mas a todo momento nós estamos nos enchendo de informações que não são a palavra, né? Isso acaba dando um nó. Isso daí nos remete a superficializar. Sim. Porque daí eu não penso profundamente sobre mim mesmo, sobre a palavra, sobre as circunstâncias, sobre as situações, porque eu estou num contexto de agitação, de agenda frenética. Então, eu não dou conta de parar para me perceber, parar para perceber meus filhos, perceber a vida, vamos colocar assim. E até o nosso limite, né, Lívia? Assim, porque de Tudo fato nós entra. somos seres únicos, né? Eu tenho que perceber, inclusive, a questão, por exemplo, a questão alimentar. A gente estava falando da questão do glúten e tal. Eu tenho que saber que, para mim, aquilo reage de uma tal forma. Para a Manu, aquilo vai reagir de outra forma. Cada organismo Eu faço uma atividade física, eu faço uma restrição do glúten ou do, né? Quando não é problema de saúde, né, gente? Assim, quando é problema, quer dizer, não precisa ser de saúde, né? Mas assim, o meu corpo ele vai responder de uma forma, porque eu sou um ser único. O corpo da Carol, o corpo da Cheryl vai responder de outra forma, porque nós somos seres únicos, né? E nós queremos sim viver em padrões meio que, né? De se pensar e de se arrepender, né? Amém. A dona Alda queria falar, dona Alda? Sim. Aqui em Coríntios, 2 Coríntios 5:16 fala assim: assim que nós, daqui em diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos a Cristo, segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Esse não conhecer segundo a carne é não olhar a aparência. Porque nós não somos iguais. Olha só, cada uma tem uma textura de cabelo, cada uma tem uma cor de pele, cada uma tem um jeito de olhos, né? Olhos mais rasgadinhos, mais apertados, mais redondos, mais pretos, né? Cor, né? Fomos feitas pelo Senhor diferente dessas características. Então, por que conhecer o outro segundo a aparência física e não segundo Cristo? Né? A proposta da palavra, nessa renovação de mente, é olhar para o outro segundo Cristo. É por isso que a palavra não me dá o direito de apontar ninguém, nem de julgar ninguém, né? Se ele se veste assim ou se ele tem o cabelo assado, né? Isso é julgamento. A gente às vezes esquece o quanto isso é prejudicial, porque é um plantio que nós estamos fazendo. Mas quando eu tenho essa preocupação de olhar para o outro segundo Cristo, aí essa questão da crítica vai ser bloqueada na minha vida. Vai ser mudado. Amém. É isso mesmo. A Área estava falando sobre o padrão, né? Esse padrão do mundo, né? E aí o Senhor foi falando comigo sobre isso também, sobre essa questão de padrão, né? Que o mundo tem um padrão, né? Um padrão de beleza, um padrão estético de cabelo, de maquiagem, até emocional, né? Você tem que falar emocional, você tem que ter terapeuta, você não tem terapeuta, você não é isso, você não é aquilo. Então, o mundo tem um padrão. Mas o padrão de Deus, ele é elevado. Ele ultrapassa esse padrão do mundo. Porque ele transcende a carne.
padrão do mundo é o padrão da carne. E quando a gente se conforma com esse mundo, a gente fica correndo atrás do padrão da carne, do padrão do mundo. A gente fica querendo se encaixar, então a gente fica naquela corrida maluca, né? Pra ser aceito, né? Posso dar um testemunho? Pode dar um testemunho. Quando eu era adolescente, não sei se foi só eu na vida, mas eu era doida pra ter uma franja. Não, eu nunca tive essa Eu morria de vontade de ter uma franja. E a minha mãe fez uma franja em mim. Ela fez, foi um sufoco. Todo dia eu ficava com o secador e a escovinha renovando a minha franja. Era ridícula a franja. Era ridícula. De repente ela ia encolhendo, ela ficava cá em cima, né? Minha mãe tinha cortado aqui. Ela ia lá pra cima da minha. Ridículo. Aí eu chorava, mãe, corri, tudo é ridículo. E adolescente é terrível, né? Deprime, acaba. Aí minha mãe comprou vários arquinhos pra colocar, porque agora a franjinha tem que crescer. Não ia ter jeito, a franjinha tem que crescer. Não tinha aplique na época, tinha essas coisas, né? Daí eu queria ser loira. Mãe, por que eu não sou branca? Por que eu não sou loira? Por que eu não tenho os olhos claros? E eu morria de inveja, era uma coisa assim. E aí vambora, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E aí eu queria ser magra, e eu queria ser alta, eu queria ter a perna fina. Nossa, foram muitas crises. Meu cabelo, escova, mãe. E mamãe escova meu cabelo, e minha mãe trabalhava com salão, e minha mãe escovava o cabelo, e minha mãe colocava bobinho para poder fazer cachos mais largos, assim. E tentei de várias formas, se outra pessoa não conseguia, gente. Não dá. Aí, graças a Deus, o Senhor entrou na minha vida. E aí um dia, eu lá, né, chorando as minhas pitangas com Deus, Senhor, você errou no projeto, eu tinha que ser uma outra pessoa. Eu queria falar mais rápido, eu queria falar mais alto, eu queria chegar, eu falei, chegando, ei, cheguei! É, igual o Eric. Tipo Shirley. Eu queria ser o Eric, eu queria ser a Érica, né? E eu não conseguia e tal, velocidade dele, dormir pouco, ficar bem, nananã, ele não conseguia. E aí o Senhor falou exatamente isso para mim, olha, sabe qual é a sua identidade? É essa. Aí ele me mostrou a minha identidade. Ele falou quem eu era para ele, diante dele, né? E aí, assim, eu creio que foi, Senhor, processo de cura no meu coração, que o Senhor falou assim, você queria ser loira? Aí tinha, a maioria não conhece, né? Mas a gente tinha pertinho da gente uma figurinha loira chamada Dri. E aí falou assim, eu te dei a Dri. Se realiza nela. Você não é? Você queria ser magra, eu te dei fulana. Se realiza nela. Não é corpo, né? Não somos todos um. Se realiza nas suas irmãs. Olha para elas e fala assim, uau, ele fez exatamente o que eu queria, mas na minha irmã, né? E aí eu comecei a ver como o Senhor, né, vê que apesar de sermos individuais, cada uma tem uma característica e tal, a beleza não, toda a beleza do mundo não caberia em uma só, então ele foi distribuindo, né? E aí a gente vai admirando a obra de Deus em cada uma, que cada uma é diferente da outra, né? Me lembrei de um texto que é Salmo 1, que diz que é para a gente estar plantado junto a ribeiros de águas. E aí no outro versículo ele vai dizer que isso vai fazer com que eu não seja levado de um vento para o outro. E isso não afeta só a gente. A minha filha, quando ela começou a falar assim, né, bem, lá pequenininha, 1 ano e meio, 2, ela chorava, punha a mãozinha. Senhor Jesus, eu quero ter cabelo preto, olho castanho, cabelo liso e ser morena. Alguém conhece a figurinha? Conta como é que ela é pra entender. Eu posto uma foto aqui. Ela Pra você mostrar agora. Hoje ela já é mais morena, mas de pequena ela era assim, de Nós todas as adora, veias né? dela. Todas as veinhas dela, eram transparentes. E ela chorava, gente. Amava a Deus. E quando ela via uma criança menor do que ela, então ela já estava lá pelos 4, e ela via uma criança de 2,
e que era morena, que tinha o olho castanho. Ela falava, mas que ela já ficou morena de olho castanho, por que eu não fico? Ela achava que era um processo que ia acontecer. E ela me perguntava, eu sou de criação, É né, tipo mãe? fruta, né? Amadurecendo. Amadurece, Essa vai de mudar de criação, cor. pode me contar. Você me roubou no hospital? Eu vou contar pra polícia que eu fiz uma Aí, às vezes, a Shirley tinha misericórdia, a Zélia alisava o cabelinho, porque ela tem o cabelo menos ponto que a Lila, do tipo da Lila, mas era muito loura, era de arder, assim. Parecendo Entrava na negócio. piscina e chegava a ficar verde. Aí quando ela alisava o cabelo, ela ia dormir assim, ó, encostava a cabeça, Esse cabelo ela muito segurava a cabeça, Não, tinha mas 3 anos de idade, muito assim, difícil. dizia, pra não É muito amassar. difícil manter a beleza. E ela chorava muito, gente. Porque as pessoas achavam que ela não era nossa. A mãe Era um morena, padrão, o a pai pai e a mãe não eram. Então, era um padrão que foi posto. E ela Aham. sofreu muito, e às vezes ela ainda sofre. Aí, quando os olhos ficaram verdes, ela pensou, agora fica castanho. Então, eu pensava assim, tá dando certo, não ficou, né? Vou Hoje continuar ela orando. Hã? Vou continuar orando que vai ficar. hoje ela entende que era uma maturidade, mas marcou a vida dela isso, sabe, gente? Muitas vezes eu vejo nela, sabe? Por quê? Porque não era de, não é suas, né? Então ela tinha um medo que a gente dissesse que não era. Então, quer dizer, é uma coisa que vem, que você falou, como as pessoas te veem, né? E vai marcar até uma criança, não é só nós, né? Com Mas a certeza. criança, Marca. inclusive, começa na infância. Começa na infância, É. isso mesmo. justamente. Inclusive, lembrei de uma coisa que também é um testemunho meu. Lá no Rio, a gente morava no Rio ainda, eu tinha 8 anos, e aí estourou aquele filme Flashdance. Se alguém não viu, tem que ver, porque é uma coisa, né? Pois é, uma coisa. Não, Donaldo, Como é Flashdance, que é? sim, Olha lá, olha tirou, ali, ó. tirou todo o balé e jogou pro... Hein, jogou... Lembrei, Carol. Como é que é o nome? Como é que é o nome daquela dança? A dança do Flashdance é... Jazz? Não, não é jazz. Jazz? É Não, jazz? jazz. Não, Não é jazz, não? é jazz. É um jazz, né? É um jazz. Populain, é um jazz. Isso, é um jazz. Então, assim, Flashdance marcou a mudança, assim, do balé pro jazz. Todo mundo queria fazer jazz. Todo mundo queria fazer jazz. Aí eu, com 8 anos, falei, uau, eu quero fazer jazz. Aí eu falei, mãe, me leva pra escolinha, me coloca lá na dança, porque eu quero dançar igual, né? Aquela mulher, fazer aqueles pulos todos, usar polaina. E eu nunca fui magrinha, né? Nunca fui. Aí cheguei eu com minha mãe lá na escolinha de dança. Aí a mulher com aquela cara de nojo olhou de cima e embaixo, assim, virou pra minha mãe e falou assim: Mãe, primeiro você faz uma dieta e emagrece ela. Quando ela ficar bem magrinha, aí você volta pra gente matricular ela. Olha, eu lembrei dessa história. Eu tenho que fazer os cálculos para ver quantos anos eu tinha. Mas eu estava com 16 anos de casado, né? Esse ano eu faço 25. Então, quem faz cálculo rápido vai descobrir. Há 9 anos atrás, né? 9 anos atrás que isso veio na minha cabeça. Porque a gente estava num show de tango, eu e o Eric. E eu falei, nossa, que coisa mais linda. Na Argentina? Na Argentina. Que coisa mais linda. E aí eu fiquei assim, gente, Não posso dançar porque eu sou magra. eu sempre queria dançar. Por que eu não danço? Aí o Senhor foi e trouxe à minha memória aquele dia que aquela mulher falou que eu não podia dançar porque eu era gordinha. E nem gordinha eu era cheinha, mas gordinha não. Aí eu olhei pra cara dela e falei, Você nem ligou de aprender a dançar por causa disso, né? não, assim, não quero. Aí eu falei, amor, eu descobri porque eu não gosto de dançar. Não é que eu não gosto de dançar. Contei pra ele. Você acredita que ele me fez? Ele falou assim, olha, quando você melhorar dessas dores, porque eu sentia muita dor ainda, né? Quando você melhorar dessas dores, você vai me prometer que você vai entrar numa aula de balé. Aí eu falei, tá combinado.
Aí, quando o Senhor me curou das minhas dores articulares, eu entrei numa aula de balé. Você vestiu a roupinha de Vestia, balé? Meu Deus. fiz coque, dancei com Usou meus sainha. filhos. É mesmo, Pronto. Tem foto e Eu tudo. queria ver. Foi aqui em Cascavel, foi em Cascavel. Mas eu não tive vontade de ver ela. Mas olha como é que uma palavra marca, né, a vida de uma menina. Pois é. Impressionante. Negativamente. É isso mesmo. Então, assim, o mundo tem um padrão e o padrão do mundo é carnal. Né? A gente precisa ter isso em mente. Porque eu vejo, assim, quando a gente se reúne e a gente precisa... Eu creio que a gente precisa ter esse cuidado, assim. Às vezes, nossas conversas giram em torno disso. De emagrecimento, e de isso, e de aquilo, Beleza, de né? beleza, e de isso, de aquilo. E às vezes o assunto palavra de Deus, o reino de Deus, a vida de Deus fluindo, vem pouco. Eu, diversas vezes, quando começa muito a falar disso, eu saio. Ah, gente, tá chato esse assunto. Às vezes eu saio, mudo de grupinho, aí eu chego lá, tá também. Meu Deus do céu, só fala disso, gente. Pelo amor de Deus. A gente tem muito assunto de Deus para falar. A gente precisa mudar a nossa forma de falar, né? E isso vem entrando assim, ó. E aí como a gente fica falando desse assunto, aí se fulano não tá fazendo aquilo que a gente acha que ela deveria fazer, a gente julga ela, né? Muitas vezes chegaram perto de mim e falaram assim: por que você não faz um exercício? Eu falei, então, deixa eu te explicar a minha história. Deixa eu contar meu testemunho. Aí, quando eu explico, mas não tá fazendo nada. Eu, Jesus. Teve uma irmã que chegou perto de mim, nunca nem tinha conversado. A gente tava conversando de alguma coisa. Pois é, mas é só fechar a boca. Ai, Senhor. Me ajuda nessa hora. Me ajuda a fechar a boca agora. Nesta hora eu preciso ficar quieta. Não. Aí, assim, nesses momentos eu não conseguia responder nada, assim. Só que aí eu ia engolindo aquilo. Mas ela engole. E vou engolindo, né? Eu queria não engolir, sabe? Isso. Queria... tô nem aí. Isso. Mas, às vezes, eu engolia, né? E eu chegava no espelho, é verdade, é só fechar a boca. Aí eu fecho a boca, aí o que acontece? Nada. Fulano se comer o que eu como, emagrece 10 quilos, né? Eu não. Então, são situações que a gente precisa ter cuidado, né? E o Senhor quer mudar essa forma nossa de se comunicar. A forma da gente nos relacionar, aquilo que a dona Alta leu lá em 2 Coríntios, né? Não nos conhecer segundo a carne, mas segundo Cristo. Então, nossos relacionamentos precisam passar por Cristo. Amém. Quando a gente estiver conversando uns com os outros, até as brincadeiras, gente, tem que passar por Cristo. Porque senão vira carnalidade mesmo, né? A gente entra na carne e aí a gente peca. E aí peca todo mundo junto, né? Porque não tá nem percebendo que tá pecando. E aí, o Senhor falou comigo de um padrão que tem na palavra para as mulheres. E tá em Tito 2. Vamos ler Tito 2? Tito... Deixa eu só perguntar uma coisa. Foi 2 Coríntios 6, 5:16, é verdade. E Tito, esse livro de Tito, né? Paulo está instruindo Tito sobre a igreja de Creta, né? Então, lá o negócio estava meio desordenado, né? E aí, Paulo instruiu ele como ordenar a igreja lá. Tem que ordenar presbítero, vamos trazer ordem às situações, né? 2. Aí, quando ele vai falando de Tito 2, ele vai falando sobre como é que deve ser
as pessoas. As pessoas. A Carol vai ler ali, ó. Tito 2. Tito 2. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, na caridade e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, e a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados. Em tudo, te dá, por exemplo, de boas obras. Na doutrina, mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe. Linguagem sã e irrepreensível. Pode continuar? Para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Exorta os servos a que se sujeitem a seu senhor e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Fala disto e exorta e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreza. Ó, né? Esse texto, ele faz, né, algumas, né, separações assim para ele conseguir ordenar, né, as situações lá, como a situação estava desordenada. Então ele traz ali uma lista de Tá que deu ruim. Uma lista de ordem ali, né? Aí às vezes a gente se atém a algum item aqui, né? Por exemplo, os homens. Os homens têm que ser temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância, né? Só os homens. As mulheres idosas, isso é só para as mulheres idosas, né? A gente não somos idosos, nós somos jovens, né? Então não é para nós, né? Semelhantemente, né? Sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho. Se ele colocou todas essas coisas, é porque ele viu que esse era uma característica da igreja lá. Sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas ou moderadas, né? Em algumas Bíblias diz assim, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Viu? Tem um padrão do mundo que é carnal. Perceberam como é que o padrão de Deus é mais elevado? Por que a gente quer se conformar com o padrão do mundo? Que é mais fácil? Porque a gente não vai precisar de abrir mão, né, da nossa vontade,
do nosso querer, né? E aí, esse texto todo é um padrão de Deus, assim, né? Olha, vamos seguir assim, né? Se a gente for olhar tudo, tudo serve para todos. Não é o que é para os homens é só para os homens, o que é para a mulher é só para as mulheres, o que é para os jovens só para os jovens. Porque na nossa vida a gente vai passar por algum desses momentos, né? Como servo, né? Como jovem, como, né? Mulheres mais novas, como mulheres mais idosas, né? E aí o Senhor foi falando comigo uma coisa que tem acontecido muito, né, no nosso meio, que eu tô com uma situação que eu preciso, dentro de mim, resolver. Ah, mas olha, eu acho que eu vou olhar ali no YouTube uma palavra sobre isso. Vou digitar lá. Oh, não tem a palavra? Vai digitar. Tudo que você precisa tem no YouTube, né? Vou ler a palavra. Vou lá, olho a palavra. Verdade. Aí ali aparece uma outra negocinho ali. Psicóloga tal. Nossa, né? Minha mente trabalha assim. Eu sou assim, né? E aí, agora aparece um outro, porque sempre aparece um parecido com aquele que você viu para você ir naquele ali, né? Você vai clicando. E aí, Tito fala o que aqui? Que as mulheres mais velhas, para as mulheres mais velhas ensinarem as mais novas. Gente, só que o negócio é o seguinte: eu não posso pegar a pessoa pelo cabelo e falar, sente aqui que eu vou te ensinar, criatura. E você vai ter que me Você vai ter que me ouvir. E você tem que me obedecer. E o que a palavra diz, entendeu? Não, gente. Quem tem sede, vai à fonte. Quem quer aprender, também tem que procurar. Tem que buscar. Aí a irmã mais velha, ela vai estar ali disponível para te ensinar. Todas duas com humildade, né? Todas as duas, né? A que vai ensinar. Isso. Todas duas. O YouTube, gente, tá cheio de doutrinas falsas. De doutrinas que muitas vezes não são bíblicas. Disciplinas positivas. Disciplina daquilo do outro. Gente, pelo amor de Deus, tá tudo na palavra. E às vezes a pessoa que tá lá no YouTube falando, às vezes não, né? Com certeza. A pessoa que tá lá falando, ela não tem comprometimento nenhum Com você. com a nossa vida. Tá falando para trocentos lá. Ela não conhece, ela não te ouve, ela não caminha com você. Não tem compromisso nenhum com aquilo que ela tá falando. E nem com Nem você conhece. É muito mais fácil assim, né? Não, você tá lendo a palavra? Tô. Tá meditando a palavra? Tô. Naquele vídeo lá no YouTube. Nossa, olha. Deus falou comigo. Ok, Deus pode falar com a gente através do YouTube. Eu lembro até que o Carlos Cardoso, esses dias atrás, aí falou sobre isso, e eu achei muito interessante. Os vídeos no YouTube, as palavras que a gente vê, elas precisam ser um complemento, né? Ele até usou fez essa analogia, né? A gente, à medida que a gente vai envelhecendo, a gente não precisa de suplemento. Então, as palavras no YouTube, os livros, né? Eles precisam ser complemento do nosso relacionamento com o Senhor. E o nosso relacionamento com o Senhor implica também o nosso relacionamento profundo um com o outro. Diga, senhorita. Eu até estava conversando com a Lili essa tarde sobre essa questão de, né, uma coisa que também a gente tem que ter a prudência é de não assistir qualquer vídeo de qualquer pessoa, né? Porque pregação é o que mais tem também na internet. É isso mesmo. Procurar conhecer, procurar ter palavras de pessoas que você sabe da história dela, da vida dela com Deus. Isso mesmo. Procurar as irmãs mais velhas também para perguntar isso. Isso. Uma coisa que só que eu tô sabendo exatamente é que até mesmo aquelas que não gostam muito de ler, se torna muito fácil pegar no YouTube
tá ouvindo, né? Uhum. Então, assim, de pedir mesmo o Senhor para que venha, assim, amar e gostar de ler, pesquisar, de ver em dicionário. Porque isso leva a gente também a ter uma intimidade, né? Uhum. Porque é muito fácil você ir lá no YouTube ver ou ficar ouvindo as palavras, ficar ouvindo e não buscar diretamente na palavra. O Senhor, de né? ler, Agora, se eu fosse buscar. digitar, por exemplo, aqui, ó, moderação, eu ia achar várias coisas, Sim, né? se tornar muito mais fácil. É mais fácil pegar o negócio pronto lá do que eu parar para ouvir o Senhor, né? De eu me aquietar e ouvir o Senhor, de eu ler a palavra, de eu pesquisar. É bem mais fácil, né? Mas aí isso não é relacionamento com Deus. É igual o meu filho chegou para mim e falou assim: mãe, por que a gente está lendo sempre o mesmo versículo? O Senhor sempre vai renovando. Você pode ler os versículos várias vezes, mas o Senhor sempre vai falando várias vezes de forma diferente. Porque a palavra dele é viva, né? Então ele vai se renovando a cada dia. E eu tenho aprendido isso, entendeu? Porque eu não era assim, eu não gostava de ler. Eu não fui ensinada a ficar lendo. Então hoje eu estou aprendendo a ler e a meditar na palavra. Amém. Então, assim, de fato, o Senhor está tirou mesmo. Eu fiquei 1 ano assim sem internet, hoje eu tenho, mas assim, como foi bom. Porque está me ensinando, de fato, a ir na palavra. Ser profundo, né? A ser mais profundo. Amém. Ó, aí... Amém. Aí com esse aumento, né, dessas palavras no YouTube, da procura por elas, porque é mais fácil, né, a gente também deixou de pegar aquela receitinha, né, Com a Raquel, né? Ela me passou do YouTube. Não, mas olha só. Mas ela fez, né? Fez o bolo, Sim. você comeu o bolo dela, provou. É isso mesmo. É diferente, É né? diferente. Pode até mandar um link, mas às vezes a gente deixa, né, de pegar aquela receita, de perguntar como é que faz isso. Eu quero costurar, botar um botão, como faz isso? Você pode me ensinar, né? Não, muitas vezes a gente até terceiriza, né, esse serviço, né, gente? Assim, às vezes é lógico que não dá tempo, né, de fazer todas essas coisas, mas assim, né? É bom a gente aprender, né? Pode até contar o dia que você me ensinou a fazer o pão, né? Então, a Lília falou assim, olha, eu quero muito aprender a fazer o seu pão. Você pode me ensinar? Que assim, esse pão, você pode pegar a receita e tentar fazer ele. Não vai dar certo. Nessa, não, pode? Nessa, Adriana. Abre o jogo! Nessa, Adriana. Eu nem falei nessa, Adriana, agora eu falei. Né? Nessa, Adriana, a gente pode pegar a receita e fazer. Não vai ser igual. Do Saulo, né? Não dá certo. Porque ele tem muitos macetinhos, assim, umas coisinhas que você tem que fazer junto. Né? São detalhes que são importantes, né? E que não tem nos vídeos, né? Daí a irmã tem que passar o dia inteiro. Vocês viram que foi o dia inteiro um relacionamento com a massa? Então, né? Então, você tem que passar o dia inteiro relacionando com a irmã. Ó, quem quiser aprender o pão, a Adri sabe fazer, tá? Ela pode ensinar vocês que moram aqui. Ela pode ensinar vocês, ela pode dar a isca do fermento, né? Então, aproveitem essa oportunidade. Depois de amanhã vocês vão querer mesmo. Aí, então, uma dessas coisas que às vezes falam muito, né? Porque são muitos vídeos, muita coisa. E aí tem um videozinho assim legal, né? Ai, mas olha, nós mulheres, a gente trabalha muito, né? Meu marido, ele só fica lá no escritório, né? Aí começa a pensar, né? A gente começa devagar. O marido fica lá no escritório, no ar-condicionado. Eu trabalho muito em casa, é 300 crianças para cuidar, é comida para fazer, é roupa para lavar, é não sei o quê. Aí o marido chega em casa, a comida tem que estar pronta, né? E aí a gente vai... Eu acho que eu tenho que dar um pause, né? Peraí. Eu vou pegar uma cadeira. Vou dar um pause aqui, tá? Vou dar um pause aqui, gente. Vou beber uma água e já volto. Tchau. Oi, gente. Voltei. Aproveitando que eu estou aqui, dá lá o seu joinha, seu like. Brincadeira.
Ainda bem que eu anotei. Elas duvidaram. Falei que então, como a gente estava falando, prosseguindo, né, do assunto, então a gente começa a ver essas coisas, né? Fazer essas comparações, né, com o marido, né? O marido só fica lá no trabalho, sentado de frente de computador, no ar-condicionado, né? E eu fico aqui em casa, cheirosinho, chega em casa cheiroso, perfumado. Sai cheiroso, chega cheiroso, nem soa. Chega com o cabelo arrumadinho, meu marido, no caso, né? Todo ajeitadinho, né? Ele chega em casa de novo. A gente fica melado de suor lá, né? A gente trabalha, Toma né? banho. Faz tudo, cuida de um monte de criança. Aí pensa assim, o marido chega em casa, meu, ainda tem que estar cheirosa, comida na mesa. Como assim, gente, né? Maravilhosa. Gente, isso vai... Deixa eu só contar um alegre, não é um triste mãe, não. É legal essa questão, assim, as crianças me perguntavam por que eu não trabalho. Oi! Não, peraí. Para tudo. Oi! Mas você podia trabalhar, né, e tal. Aí, sentou todo mundo, o Carlos foi falar do trabalho dele. Aí ele comentou de algumas situações de resolver conflito. E chamei a pessoa para conversar, repreendi a pessoa, não sei o quê. Ela errou de novo. Eu fui lá, fiz uma advertência, ela errou de novo. Foi contando, assim, algumas situações, assim. E daí daí eu falei assim, não parece o trabalho da mamãe também? Eu vou lá, corrige de novo. Aí todo mundo ficou assim, daí o Carlos falou assim, hoje a mamãe falou que aconteceu isso, isso e isso. Isso. Daí ele comparou o trabalho dele com o meu trabalho ali com eles. E foi, assim, um momento, assim, muito legal. Que aí o Carlos falou assim, só que lá na empresa aconteceu ontem. Eu demiti a pessoa que fez isso. Aí o Lucas, mamãe, você vai me demitir. Não dá. Esse é o problema. Não dá pra demitir, né? Eu não posso. Mas eu posso corrigir de Aí o Carlos novo. falou assim, a mamãe não pode demitir, mas ela pode fazer isso, isso e isso. Aí eles entenderam e tal. Nunca mais me pediram emprego. Mas comparando assim, né? Tipo, ele tá lá só no ar-condicionado o dia inteiro. Né? Ele compartilhou muitas situações, a gente comparou com a nossa realidade ali. Né? São trabalhos distintos. Pois é. Né? Papéis diversos. Lembra lá que a gente leu Tito 2? Ali, que fala, né, da mulher? Então, essas situações, né, que a gente foge desse padrão de Deus, vão entrando esses pensamentos sutis, né, na nossa cabeça. Poxa, por que não me ajuda? Ele podia me ajudar. Ele podia fazer isso. Ele podia fazer aquilo, né? Aí a gente volta na palavra de manhã, né? Quem eu sou? Qual é o meu papel? Qual é o meu papel dentro de casa, né? O que o Senhor me chamou para ser dentro da minha casa? Qual a minha missão, né? Qual é a minha missão? Né? E aí, uma outra coisa que o Senhor foi falando comigo que né, nos tira, né, da moderação, é um assunto que fala-se muito hoje, que eu fico até coisa quando eu ouço essa palavra, que é o empoderamento. Vocês sabem o que significa empoderamento? Olha, eu pesquisei no dicionário e diz assim: empoderamento significa se tornar poderoso, autoridade, ter domínio e poder sobre a própria vida, tomar suas próprias decisões. Gente, Independência. Poderosa. Eu fico até arrepiada, né, gente? Independência e morte, né? É morte. É morte. Dependência. Então, aí a gente fica ouvindo esse discurso aí de empoderamento. Oi? Repete, por favor. Repetir, por favor? Repito. Por favor, não. O empoderamento. Tudo bem. Empoderamento significa se tornar poderoso, autoridade,
ter domínio e poder sobre a própria vida, tomar suas próprias decisões. Independência. E olha só que esse assunto tem sido tão falado, né? E às vezes a gente pensa assim, não, eu não quero isso não. Eu não quero ser essa, eu não sou isso não, eu não quero buscar isso não. Mas aí o marido vem e traz uma direção, né? Eu não vou fazer isso não, faça você se vir sozinho. Não, você não pode ir ali e tal. Não, mas eu quero, eu preciso. Você não vai comprar isso, tá? Nós não podemos comprar isso. Mas eu preciso, eu tenho que ter aquilo. Aí vou lá e compro. Ou às vezes nem vai comprar, mas fica assim, mas amor, é tão importante para mim, né, e tal, eu preciso, aham. Até conseguir. E sabe como é que isso começa, gente? Com os pensamentos, nossos pensamentos ruins acerca dos nossos maridos. A gente começa a alimentar pequenos pensamentos, né? Ai, ele não fez isso. Ah, mas eu não vou falar nada não. Puxa, ele podia ter me tratado assim. Ah, mas eu não vou falar nada. Puxa, ele não lembrou do nosso aniversário de casamento. Tá vendo? Ele é isso. Você nunca lembra de mim, ele nunca se importa comigo. Aí começa com um negocinho pequenininho, aí virando um negoção. Aí vai crescendo. Aí daqui a pouco eu começo a pensar mal também dos meus filhos. Poxa, meu filho, eu já te disciplinei tantas vezes, você não me obedece. Vendo? Ele é isso, ele é aquilo. Ele não muda. Ele não muda, ele não vai mudar nunca, ele vai ficar daquele jeito. Aí daqui a pouco eu tô pensando mal dos irmãos. Nossa, ó, aquele irmão assim, sabe? Nossa, aquele irmão, meu Deus do céu, gente, aquele casal misericórdia. Aí eu começo a andar sozinho com os meus pensamentos. Aí a comunhão vai se interrompendo com o marido, com o filho, com o corpo. E quando eu vejo, eu tô assim, empoderada, tomando as minhas próprias decisões, né? Vivendo independente, né, do corpo de Cristo. E aí a gente começa a pensar, né? Não, realmente, eu trabalho muito mesmo em casa. Olha, meu marido trabalha nada, então eu preciso arrumar um emprego. Eu tenho que sair de casa, não dá para ficar em casa, que é muito trabalho. Eu vou trabalhar fora. Aí então eu vou terceirizar a educação dos meus filhos. Aí eu vou terceirizar o alimento dos meus filhos. Aí eu vou terceirizar tudo. Porque o mais importante sou eu, é o meu bem-estar. Afinal de contas, eu também sou um ser que preciso respirar, né? Quando eu estava fazendo isso, eu lembrei de uma situação, né? Quando eu estudava, né? Eu estava fazendo pré-vestibular, eu queria muito fazer arquitetura, né? Queria muito ser arquiteta, né? E aí, tinha era uma amiga, mas não era muito uma amiga, assim, que era a gente era da mesma igreja. E aí, ela também estava fazendo pré-vestibular para fazer arquitetura. E a gente falou assim, ó, sabe o que a gente vai fazer? A gente vai fazer junto à faculdade e aí a gente abre um escritório junto. O nome dela era Simone. A gente fez a prova na mesma sala, até. Aí eu falei, não, tudo bem, vamos fazer isso. Então, ela fez a primeira vez, eu não passei, ela também não. Então, vamos tentar de novo. Aí tentamos de novo. Aí eu não passei, assim, pelas beiradinhas, assim, né? Fiquei pelas beiradas. Ela passou, né? Mas ela falou, ó, tenta lá de novo, que aí depois, né? Vai dar tudo certo. Aí, na época, a minha mãe tinha uma situação financeira um pouco melhor que outros meios e tal. Aí ela falou, ó, faz a particular então, que eu vou pagar a faculdade particular. Só que assim, era o ano que eu ia me casar, né?
Aí eu falei, mãe, olha só, eu vou deixar esse negócio mais pra frente, porque eu não vou conseguir fazer isso agora, porque eu vou casar, né? E aí, então, os anos foram passando, né? E eu sempre acompanhava ela, assim, pelo Facebook, né? E aí ela casou também, só que ela casou, ela estava na faculdade, aí ela casou também. Aí ela se formou, e aí ela abriu um escritório de arquitetura, né? Com uma outra menina que estudava com ela, né? E aí eu fui acompanhando. Aí ela foi indicada para aquela casa decor, né, que tem no Rio. O escritório que ela trabalhava foi convidado para decorar um ambiente lá. E aí ela foi em Milão, porque ela foi na casa decor que tem lá em Milão. E aí eu ficava assim, nossa, isso poderia ser a minha vida. Eu podia estar desse jeito. Olha que legal. Eu tô aqui em casa, Tendo milhas pondo. sem trabalhar, cuidando das crianças, cuidando do marido. E fui ficando angustiada, gente, com aquele negócio. Aí, o Senhor, na sua sabedoria, né, e misericórdia, me abriu os olhos para uma outra situação. Aconteceu uma situação, uma pessoa que eu conhecia ela também, né, veio com uma maledicência, né, mas foi uma fofoca que me ajudou. Comentários gospel. Comentário gospel, adorei. Não sei se existe isso, né? Comentário gosto. E essa menina chegou pra mim e falou assim, nossa, Cheryl, você não sabe o que aconteceu. Comentário Tem fulano, tal, que era sua amiga e tal. Então, ela tinha casado, né? Ah, ela separou do marido. Nossa, a mãe dela falou que ela tá com depressão. Eu falei, mas as fotos dela tá tão feliz, então. Vai, Milão, né? Aí eu, opa. Aí o Senhor me abriu os olhos. Ó, tá vendo? Não é bem assim. Não é bem assim que são as coisas, né? E aí o Senhor foi trazendo ao meu coração qual era o meu papel na minha casa. Como mãe, como esposa. Lembra do padrão elevado? Um padrão mais elevado. Não é o do mundo. É diferente. O padrão de Deus é outro. Gente, se a gente tiver... eu posso dizer assim, mas isso não está escrito na Bíblia. A mulher não pode trabalhar, ou isso, aquilo. Tá, tudo bem. Mas você vai conseguir exercer todo o seu papel, 100%, se você permanecer no emprego, ou for trabalhar com seus filhos pequenos, por exemplo, né? Eu não conseguia. E a palavra que o Senhor trouxe para mim foi de abrir mão. E eu abri mão. E eu não poderia ser mais realizada do que eu sou hoje. De poder participar do crescimento dos meus filhos. De poder realmente fazer o que a palavra fala, sob as minhas vistas te darei conselho. Então, assim, isso para mim tem sido assim maravilhoso, assim. É um privilégio que eu tenho. Aí tem gente que fala assim, olha, mas é lógico, existem várias situações, né? Situações que a mulher precisa, né, cooperar com o marido financeiramente, tudo. Sim, eu sei, existem várias situações. Mas teve um período da nossa vida, que não foi muito longe, o Gladstone ganhava R$700. E ele pagava R$500 de aluguel. E ainda tinha luz, e ainda tinha água, e ainda tinha alimentação. Quantos filhos? E 2 filhos. E mesmo assim,
o Senhor foi fiel a nós. Eu mantive firme aquela palavra que o Senhor me deu lá atrás. O Senhor me deu uma palavra acerca disso. E eu entendi claramente qual era o meu papel. Ser mãe, ser esposa. Primeiro ser esposa, né? Depois ser mãe. Depois eu vou continuar sendo esposa. Porque às vezes a gente também coloca o papel de mãe acima do papel de esposa, né? O papel de esposa é em primeiro lugar, né? Depois o papel de mãe. Que a gente começa como esposa e vai terminar como esposa. A gente não pode esquecer disso. Então a gente precisa cuidar dos nossos maridos. Pode dizer. Eu tenho uma fala com a minha filha, com a minha nora e com as mais moças, que se você não desenvolver a amizade com seu marido, quando as crianças são pequenas, quando eles casarem e forem embora, vão ser dois velhos rabugentos que não se conhecem, implicantes um com o outro. Então, a importância de ser legal um com o outro agora, quando esses filhos estão desse jeito. Tem que ser amiga do marido, tem que dar bobeira, tem que rir muito, tem que falar coisa engraçada, tem que estar perto, tem que assistir um pouco de jogo de futebol, tem que fazer coisa com ele. No jogo de futebol. Ir no jogo de futebol, gritar, marido! Não é, tia Rosana? Lindo! Delícia, pode ficar delícia. Eles amam. Eles sabem, eu tô falando mais da Por quê? É essa amizade que vai perpetuar lá na velhice. Quando você estiver só com ele, e aí, não tem assunto? Não tem o que fazer? Não vai querer passear junto, não vai querer sair junto, por quê? Não tem assunto. Os assuntos começam nessa idade ali, ó. Os filhos estão ali. É ali que começa o tempo de amizade. Amém. Eu me lembrei de um fato, quando meu filho foi casar, a gente estava nos preparativos e semanas antes, um dia meu esposo foi comigo no grupo caseiro, mas antes a gente estava lá fora, todo mundo conversando, quando deu horário todo mundo entrou, mas ele não entrou. E ele ficou parado. E eu assim, nosso filho vai casar, parece que foi o dia que a ficha caiu, assim, né? Sei lá, o momento da pessoa. E ele ficou parado. E olhando pra todo mundo lá, o grupo começando e olhando pra ele. Você nem aí agora, o que eu faço? E ele ficou parado, ele pensando. Eu vi que a mente dele foi pra longe. E eu olhei pra ele assim, vai, e a nossa filha também. E você vai querer. Ele falou, Opa! A notícia era tão boa. Aí ele entrou assim, é uma coisa assim, né? É uma coisa até boba. Mas é isso, é uma segurança que um tem, é o outro. Amém. A Carol queria falar. Enquanto você estava terminando esse último assunto, eu estava lembrando de algo que o senhor estava me falando enquanto a gente estava estudando o Tito 2. Foram duas coisas. Uma é que, de uma maneira bem geralzona, um resumão, o padrão do mundo ele tem a ver com o exterior. É aquilo que se mostra, é aquilo que eu publico lá na rede social. É aquilo que eu sou. Linda, maravilhosa. Né? E o padrão de Deus, ele é muito mais elevado porque o exterior é a última coisa que aparece, as ações, as atitudes, elas vêm por uma mudança interior. Então há uma mudança interior para nós nos adequarmos ao padrão de Deus. Então, de um geralzão, seriam essas duas coisas que diferenciam o padrão do mundo e o padrão de Deus. Deus não está se importando com o que você aparenta, ele está importando com o seu coração. E a outra coisa que assim, eu fui buscar aqui é que em Tito 2 fala que as mulheres elas precisam ser sérias, né? Eu falei, séria não. Não combina comigo. Aí eu fui olhar aqui no significado. O que é sério aqui no original? Tem a ver com reverente. Olha que diferente. Reverência, até o mais espontâneo, até a Vânia consegue ser reverente. Até a Sheila consegue ser reverente. Então, nós não precisamos ser mulheres sérias.
Não preciso ser séria para ter uma ação de Deus. Eu preciso ser reverente, ter o temor do Senhor e ter um coração transformado que vai refletir no meu exterior. Amém. É exatamente o oposto do que acontece no padrão do mundo. Lembrei daquele versículo, né? Coração alegre, formoseia o rosto. Pode fazer uma bela maquiagem, mas se o coração não tá alegre, meu filho, não vai disfarçar, não. É o 1 Pedro 3 fala isso, né? Não é o frisado de cabelo. A gente né? dá muita importância pra isso, né? Não é o penteado, né? A roupa. O formato do corpo, não é isso. É um espírito manso e tranquilo. Amém. Grande valor. Grande Grande valor, né? Então, ó, a palavra de mais cedo, a Shirley falou sobre quem você é, né? Qual é hoje, agora à noite, qual é o seu papel na sua casa, né? Então, Tem que ir no shopping de Jesus. Peraí, só um pouquinho. Manso, Aí, então, coração todo alegre. esse assunto... É no shopping de Jesus. Oi? Tem que ir no shopping de Tem Jesus, que ir no shopping né? de Jesus. Manso, tranquilo, coração alegre, só em Jesus. E o que a Carol falou é bem o resumão mesmo, né? A moderação, ela tá dentro, né? De dentro para fora, né? Ela também vai se caracterizar na nossa forma de falar, na nossa forma de portar, na nossa forma de viver, né? Porque vai fluir Cristo, né? Então, por isso que Paulo está dizendo ali, ó, seja a vossa moderação conhecida de todos. Perto está o Senhor. Amém. Por quê, gente? As pessoas precisam ver essa moderação. Amém. Porque perto está o Senhor. E aí, é isso. Nós precisamos buscar as nossas irmãs mais velhas, né? Nós precisamos ter esse coração de se inclinar a essas irmãs, a dar ouvidos, a prestar atenção, né? Esses dias eu estava lá na casa da Lili, ela estava falando sobre a questão de prestar atenção, e eu nunca tinha pensado dessa forma, né? A questão da atenção, né? Prestar atenção, né? Ah, Jesus. Eu vou emprestar a minha atenção, né, a você. Então eu vou me debruçar, eu vou largar o celular e eu vou olhar para você, olho no olho. Eu vou te ouvir, eu vou prestar atenção no que você está falando. Eu vou concentrar a minha mente, os meus pensamentos em você, né? E às vezes a gente está conversando, né? E a nossa mente divaga. A minha mente é assim, né? Às vezes a pessoa está conversando comigo e como eu sou uma parabólica ambulante, um ouvido que tudo ouve, eu tenho que me concentrar, porque também por causa desse déficit de atenção, né? Me persegue. Nos persegue. E deu certo. Eu testei com ela e deu certo. Eu virei pra ela e falei assim: você pode, por favor, me dar a sua atenção? Aí ela, oi? Assim, a atenção, ela é dada. Então você pode agora me dar a sua atenção? Ela, claro. Aí ela deu atenção pra mim. Eu falei, ai, que bênção. Agora eu vou falar com você. Porque dá certo. Às vezes, quando eu tô conversando, né, com alguém, eu tenho que ficar ali. Eu preciso, Senhor, prestar atenção, né? Então, hoje eu tenho, como é que eu digo? Não. Exercícios práticos que eu vou fazendo para eu conseguir prestar atenção no que a pessoa tá falando comigo, pessoalmente, cara a cara. E aquela tá falando lá longe, que eu também tenho que ter, assim, uma certa atenção, que senão eu divago, né? E no início disso tudo, quando a Lia e o Eric, né, me tiraram do meio da galera para poder compartilhar comigo, né? Ela lia lá, né? Eu leio de novo, por favor. Vamos ler de novo. Tá lendo?
que às vezes lia o mesmo versículo várias vezes para eu conseguir me concentrar, né? Então, Ô, Shirley, essa aqui foi o primeiro ensino domiciliar. Foi, né? Foi. enseja. Enseja. A situação, né? Pois é. Quando eu casei, eu fazia faculdade. E a gente morava em Belo Horizonte, não tinha filhos. E a gente se mudou de cidade algumas vezes aí. Meu marido foi transferido de trabalho. E todas as vezes eu ou tentava transferência ou fazia vestibular novamente, né? Um dia chegamos em Cascavel. E aqui eu já tinha meu filho quando nós viemos para cá. Eu tive ele lá em Belém e viemos para Cascavel. E como eu não tinha terminado a faculdade, ficava aquela coisa, né? Poxa, tá no meio do caminho, Tá. E aí eu fiz o vestibular de novo. E o meu curso só tinha em Toledo, 40 quilômetros de Cascavel. Como é que eu ia fazer com meu filho? Eu não queria deixar ele ficar longe dele. Mas aí minha irmã veio morar comigo, então ela ficava em casa de manhã e ficava com ele. Aí tem toda uma história ao redor disso, como que Deus nos conduziu. A gente foi para a comunidade evangélica de Cascavel, onde você era pastor, e ali nós ouvimos a palavra do reino de Deus, e o Senhor nos conduziu, né, para caminhar no reino de Deus. E eu me lembro, irmãs, que a gente não tinha onde reunir. Então, nós reuníamos na garagem da casa da Chica, que seria mais ou menos igual isso aqui, assim, uma garagem, né? Era fechada, assim, mas era uma garagem, que a gente ficava ali. Só que, assim, o meu curso de faculdade era um curso muito denso, de muita leitura, muita filosofia. Então, às vezes, eu ficava dentro do carro, do lado de fora, estudando, enquanto meu marido e meu filho estavam lá dentro, e eu grávida da minha filha, né? Meu filho eu terminava e chegava lá dentro. Então, muitas vezes eu tinha que fazer isso. Né? Eu achava que era isso. Mas eu tinha uma convicção que era ali que nós deveríamos estar. Tá bom. E o tempo foi passando, minha filha nasceu. E ela, quando tinha 7 meses, eu comecei a observar assim. Ela foi ficando muito... É que assim, eu moro em Sobrado Geminado, é uma casinha do lado da outra. E uma vizinha minha teve a filhinha 10 dias depois que eu tive a minha. Elas duas são 10 dias de diferença. E como ela trabalhava, às vezes demorava muito para chegar em casa, eu precisava às vezes amamentar dela também. Então eu estava muito próxima, né, ali da dela e a minha. E eu comecei a observar umas pequenas diferenças. Que assim, a outra estava desenvolvendo, a minha no final. Cada uma de um jeito. Que bobeira é essa comparar? Eu nem gosto de comparação. Mas eu vi que uma coisa estava rolando, mas tá bom. E eu continuei ali no meu processo. Eu tinha uma pessoa que estava nesse momento trabalhando na minha casa, era uma senhora de idade, uma pessoa muito confiável, até uma irmã em Cristo. E eu amamentava minha filha, mas quando eu precisava sair para ir ou no estágio, eu reduzia as minhas saídas, né, de estar na faculdade, conseguir liberação, mas às vezes que eu ia, eu deixava o NAN. E aquele ano passou, ela nasceu em agosto. Quando foi em fevereiro, que ia recomeçar as aulas, eu decidi ir no lago com ela e com meu filho. E eu pedi a essa senhora que fizesse uma mamadeira de NAN para mim, para eu levar. Porque lá era um ambiente muito cheio de gente. Assim, se ela ficar com fome, não der um lugarzinho para eu sentar com ela, eu vou dar um pouquinho do NAN e vou para casa. Só que ela me entregou uma mamadeira que é como se a gente pegasse um copo sujo de leite e pusesse água, sabe? O esbranquiçadinho. E eu olhei pra ela, o que é isso? Ela falou, não. Eu falei, não é um NAN. Não é um NAN. Eu falei, como NAN? Eu falei, como que a senhora fez? Aí eu coloquei X de água e X de NAN. Mas para a quantidade de água tinha que ser 3 vezes mais de NAN. Eu falei assim, a senhora dela assim, conversário? Ela, sim, eu... A filha tá morrendo de fome. Pegou sorteio. Aí, né? Bateu o desespero. Nem lembrei de Jesus assim. Você fala, Jesus, mas né? Deixa eu levar no médico. Cheguei lá na consulta. Por isso que hoje não ficou marrom. Era pra ter sido. Era. Aí chegamos lá, eu desesperada, contando tudo pro médico, e ele falou assim, calma. Né? Como você amamenta, isso não foi um problema dela. Mas ela passou outro problema, não foi. Ela era um bebê assim, se você pusesse ela nessa mesa, em 6 meses, voltasse, amanhã ela estava no mesmo lugar. E ela tinha uma coisa que eu observava nela. Ela mexia os bracinhos, mas ela não abria.
esse pedaço aqui. Eu sempre observava isso. Mexia, mas não abria as barras. E o rosto, né, Shirley? Não ria, nem chorava, nem nada. Só assim, a cabecinha estava tombada. E era muito estranho aquilo. Sem reação. Aí ele me explicou, eu falei, não, né, às vezes que ela usou essa madeira como foi pouco, não é o problema. Ela tá com um déficitzinho assim, falou que ela ia ter uma altura, mas na curva de crescimento e tal, isso não é o grave. Mas ela passou outra coisa, aí ele falou, ó, ela provavelmente ficou sem estímulo visual e auditivo. O bebê só desenvolve com estímulo visual e auditivo. Ele pode nascer normal, mas ele nem precisa de estímulo. Ele falou, provavelmente ela deve ter ficado no bercinho, no carrinho de bebê. O carrinho de bebê dela não era esses aí, não. Era aquele sombrinha que a gente fecha. Ele é estreito. Só pra passear na rua. Então, por isso que os bracinhos não abriam. Você passava o dia inteiro. Se eu ficasse fora, ela ia ficar lá. E provavelmente só dentro do quarto. Então ela não via ninguém. Ela foi perdendo o desejo de se desenvolver. Não tinha um estímulo de desenvolver. Aquele homem foi falando isso, gente. Eu já vinha ouvindo a palavra do reino de Deus. Eu já conhecia a palavra. Gente, sabe o que é o reino de Deus? Caiu num pacote só assim. Nem ouvi mais ou menos, nem sabia o que eu estava falando. Eu nem estava lá mais perto. E eu fui lembrar. O reino de Deus, paternidade, independência. Veio tudo. Eu aprendi, foi instantâneo, gente. Eu aprendi tudo em assim, 5 minutos. Saí dali dizer, eu já queria que acabasse a consulta logo, saí correndo, já comecei a ligar para pedir perdão. Eu fui para casa e como eu moro em Sobradinho de Minas, de alguma maneira minhas vizinhas souberam. Todas as minhas amigas lá, a gente era muito amiga, nossos filhos brincavam juntos, todo mundo trabalhava, nós todas estudavam. E elas vieram, gente, não sei como é que o trem vazou lá, e elas vieram. E queriam pegar a senhora que trabalhava lá em casa, queriam pegar ela. Eu falei, não tô entendendo. Quem que é a mãe? Quem que vai responder diante de Deus pela menina? Ela ou eu? Pra quem que Deus deu ela? Aí elas, não, mas eu falei, não, gente. Só ficou na mão dela porque eu não estava aqui. E aí, e Deus foi me dando essas convicções, gente. Não veio de mim, foi do Senhor. Tá. E eu me lembro que eu levei ela pra natação, eu pensei, agora eu tenho que dar um jeito nessa guria, né? Agora tem que desenvolver. E eu levei ela pra natação e um dia a professora falou assim, ela tem alguma deficiência? Porque criança entra na água e você brinca e ela fica... Eu falei, não, aí contei a história. A professora pegou ela da minha mão, soltou ela lá no meio da piscina para ela afundar, para ter a memória da barriga, né, do útero, da água. Eles têm memória até 6 meses. Para ver se ela tinha reação. E era isso. E aí fomos nesse processo. E neste meio tempo, gente, eu fazia faculdade. Esses 40 quilômetros depois de casa, fazia estágio no hospital público, trabalhava com HIV tuberculose, estando grávida dela. Até pulava muro, sabe, gente? Que às vezes chegava em casa, não tinha chave pra mim, eu pulava igual. O muro era baixo, grávida? Então, assim, a vida era um pouquinho atrapalhada. Um pouquinho. Rompeu o menisco. Tamo aí, a menina veio. Aí, tá. Nessa confuseira ainda tinha um pedido de um escolar. Eu tinha um cunhado que veio morar conosco, que era muito jovem, e meu marido comprou um escolar para ele trabalhar. Só que logo ele arrumou um emprego e também ele tinha um horário de estudar e eu tive que fazer por um período. Eu punha ela na cadeirinha e punha ela dentro do carro. Nessa história, aí fomos na casa do Célio Schindler, abrimos toda essa canção. E o Célio com aquele jeito. Meu Deus, alguém aqui vai ter que abrir mão de alguma coisa. Eu já abri de tudo. Aquele jeitinho da Galileia. Por um período eu ainda tive que terminar de fazer o escolar. E o Célio Schindler me disseram, deixa ela conosco. Né? O resultado disso, gente, foi meio esquisito, sabe? Por quê? A primeira palavra da minha filha foi vovó. Todos os gostos da minha filha. O zóio da minha filha. Quando o Chile foi embora pra Índia, às vezes ela falava assim, ela tinha 13 anos, ela falava assim, tá sentindo o cheiro? A sopa da minha avó. Ela foi criada assim, né? Então eles participaram da cura. A igreja participou da cura. Né? Dizem que o Célio brincava de segurar ela na canelinha, subia ela encostadinha na parede, dava uma soltada pra ela tomar um sustinho pra ela acordar pra vida. Isso ele fazia longe da mãe dela. Acorda pra vida, mulher. Com o cachorro
tapete. Trepava em cima do Doberman lá pra ela brincar de cavalo. Ah, que Sem eu bonitinho. saber, né? Mas tudo bem. E assim, e Deus usou a igreja, então eu digo o seguinte, eu tive Rebeca 2 vezes. Tive no útero e depois Deus me devolveu ela através da vida da igreja. É tão engraçado, gente, que ela tem uma unha do dedão, do pé torta, que inflama a carne. E ninguém na família tem. A Shirley tem. Então eu falei, não faça exame de DNA, que vai dar errado. Vai dar isso. Não vou fazer nunca, né? Então tudo dela sempre foi eles, a vida inteira. Mesmo as dificuldades dela, ela fala meu avô e minha avó. Então, e aí o Senhor me devolveu Rebeca. E eu fui entender o reino de Deus. Eu tinha meu esposo em casa, trabalhava, né? Assim, por um período ele não entendeu muito o processo. Aí fui ver outras situações na vida do meu filho, que também ficaram um buraco ali, né? Mas de todo esse processo, gente, né? Tem muitas coisas para poder contar. Houve uma gratidão no meu coração com a misericórdia e o amor de Deus. Por quê? Eu entendo que o maior milagre é um homem nascer independente e um dia converter e se tornar dependente. Aleluia. Isso é um milagre. Eu acho que nem ressuscitar alguém que morreu é tão milagre quanto essa coisa. Porque é mudar de natureza. O cara que volta à vida e volta à mesma natureza. Mas isso é mudar de natureza. E tem um texto que o Senhor me deu recente, que está em Levítico, acho que 19, que conta que se aparecesse na casa dos israelitas, na parede, para mim chama mofo. Eles lá na versão fala lepra. É uma mancha esverdeada ou vermelha. Fala assim, o dono da casa, ou seja, um homem adulto, vai sair, vai no sacerdote pedir ele para vir conferir. O sacerdote vai falar, tira os móveis, fecha a casa. Daqui a 7 dias volta. Não cresceu? Gente, só limpa. Se cresceu, é para tirar o reboco, a tinta e aquela pedra lá, aquele tijolo. Tá. Volta daqui a 7 dias, confere de novo. Se tá tudo certo, põe em outro lugar, beleza. Se aumentou, gente, derruba a casa. E faça o que precisa. Mas a palavra está dizendo que é o dono da casa. Por que ele mesmo não pode olhar, fazer esses testes todos? Por que ele teria que chamar o sacerdote para dizer assim, olha, isso é o problema? E o Senhor me disse, no Novo Testamento, o que é a casa? Eu não posso. Essa palavra que a gente estava falando hoje de manhã. Né? Ela falou assim, gente, se você lembrar de alguma coisa, busca uma irmã aí e confessa. O Senhor nem me libera para fazer a avaliação da minha vida sozinho. Até poderia. Não é que ele está dizendo nem questão de poder nem poder. Ele está me dizendo assim. Não olha para o tijolo da tua casa e avalia sozinho. Aí ele fala lá assim, chama o sacerdote. Beleza. O que é o sacerdote no Novo Testamento? Nação santa, sacerdócio real. Aleluia. Né? Então, claro, vou buscar uma irmã, um irmão que esteja ali maduro, lógico. Mas eu não posso olhar para minha casa e discernir sozinho. Não posso, sendo adulto. Meu Deus, o que o sacerdote viu, o outro também estava vendo, né, gente? Não pode. Então, esse processo da minha vida e toda a história da minha vida, inclusive eu falo isso muito, meus filhos são extremamente marcados pela vida da igreja. Eles têm muita miséria, muita marca. Quando meu filho foi casar, ele falou assim, não consigo, não vai dar para fazer lista, não consigo. Ou chama todo mundo, vamos casar só nós aqui. A gente quando chegou em 450 pessoas, eu falei, desisto, não consigo mais fazer a lista. Falei, deixa só liberar, gente, que tem o que fazer. E tinha gente de fora, tinha um monte de parente. O lugar não cabia. E tinha previsão que ia ter tempestade, um tanto ia ficar para fora. Aí falou, mãe, Jesus me disse que não vai chover, mãe. Vai dar tudo certo. Mas não tinha que chamar a igreja inteira. Era aberta até porque tinha convertido ontem. Com todos os irmãos da casa dele. Porque eles são a soma de ter nascido naturalmente de um pai e de uma mãe. Da marca de Deus, de Jesus, do Espírito Santo e da vida da igreja. São essa soma. Então, toda a obra da nossa vida também vai passar pelo corpo. Então, não dá, gente, não dá. Então, Deus me devolveu minha filha através do corpo. Quer dizer, médio, né? Se eu tiver que escolher, escolhe.
né? Mas Deus me deu, ela nasceu de novo. Deus deu outra oportunidade através do corpo de Cristo. Olha, podia ter ficado. E tem mais. Pessoas são deficientes. Eu pensei o seguinte na época, eu falei, Jesus, eu gosto de cuidar da minha casa, mas lavar banheiro, o senhor sabe que não. Então eu vou te pedir que o senhor me dê amor. E, gente, não tem nada que eu não amo fazer. Vocês me verem ali faxinando, eu tô feliz, gente. Satisfeita, tá? Não precisa ficar preocupada comigo, não. Eu gosto do negócio. E não era assim. Então eu orei, falei, Deus, então completa isso aqui, a obra aqui dentro. Amém. A obra aqui dentro, e ele deu. Amém. A Mônia quer falar ali também. Deixa eu só. Pode. É porque o Senhor, o Espírito Santo está me incomodando. Eu não ia falar, porque eu já tinha falado essa frase, né? Mas a Rosana falou no finalzinho, e a Sheila estava falando a questão da atenção, ter atenção, me veio a frase que eu li no ano passado, marcou o ano todo, né? O reino de Deus é um reino de amor e de ordem, e um reino de relacionamentos corretos. Então, o Senhor, assim, quer que eu compartilhe com você, que a gente tenha relacionamentos corretos para que isso aconteça, igual aconteceu com a Amém. para que uma venha cooperar com as outras. Isso, gente, que a Vânia falou, é aquilo que Tito 2 fala, né? As mulheres mais velhas instruírem as mais novas. E aquilo que eu falei, né? Tipo, as mais novas precisam ir também as mulheres mais velhas, né? E aí a gente precisa abrir mão do nosso... Abrir mão do Google. Abrir mão do Google, do YouTube, né? Daquela mulherzinha de Deus lá, que fala as palavras assim, fala aquelas verdades. Vai lá, meu irmão, ouvir as verdades, porque a mulherzinha às vezes fala a verdade, você não ouve, você ouve. Mas aí a irmãzinha que tá perto de você fala a verdade, você não quer ouvir. Então, nós precisamos abrir mão dessas coisas, despojar dessas coisas, né? A gente precisa crer na verdade, né? Não na realidade que é apresentada para nós todos os dias, né? Que muitas vezes a realidade é mentirosa, né? São essas relações, igual a Rosana experimentou com a que nos Shirley, revelam a verdade. E eu experimentei com esta mulher. E que salva, Essa mulher, há 35 anos, foi um exemplo de esposa para mim. Eu olhava para ela e falava, não é possível que ela vai aguentar esse negócio. Não é possível. Meu Deus, essa mulher é um milagre de Deus. Ela tinha um marido, logo que os filhos eram pequenos, ele chegava em casa com uma arma, dando tiro, ela se escondia com 5 filhos debaixo da cama, debaixo das mesas, porque ela não queria morrer nem que os filhos morressem. Esta mulher amou este marido até o fim. E ainda ama. Fala sério. E aí ele teve um AVC, ficou 2 anos na cama, eu dando banho, trocando a fralda, dando comida na boca, escovando o dente. Aí ele chorou amargamente, perdão. Teve um encontro verdadeiro. Aleluia. Teve tempo para se arrepender. Glória a Deus. Não, ele quando ele teve o AVC, ele ficou em coma. Nesse período de coma, ele ficou num lugar que ele via assim, na beiradinha. Aqui era uma luz imensa que era o lugar de Deus. Não dava para abrir o olho. Só de tanta claridade. E ele dizia assim, o pai é bravo. Ele fica contando pra gente, o pai é bravo, mas o filho é lindo. E do pai. E aí, Jesus estava. Ele pedia para Jesus para entrar nesse lugar de luz, e Jesus fazia assim para ele que ainda não era o tempo. E vem 12 anciãos com um cesto cheio de papel dentro, né? Aí ele disse: o que é isso? E ele disse: é a oração dos santos em seu favor. Pense. E a família toda orando, a igreja inteira orando, e ele em coma. Igrejas e igrejas. E ele não conhecia da palavra, né? Mais ou menos. Ele era frequentador de igreja. Ele ia, mas para ler, tipo, Apocalipse, saber dos anciãos, pois pensa. A oração dos santos em seu favor.
E aí, quando ele tá nessa situação toda, ele chorava muito, né? Chorava. E quem estava lá na UTI com ele, via ele chorando. E aí ele perguntou para Jesus, por que eu estou chorando? E Jesus disse, você não é tão bravo? Você não é o bravo? Na minha presença, você não é nada, né? Uma coisa assim. E aí, o que foi que aconteceu? O Senhor falou para ele, você vai ter 2 anos para consertar a sua vida. Pedir perdão e perdoar. A todas as pessoas que você magoou. E ele era do tipo, mandar matar para conseguir terra, tá naquele meio de grileiro, aquela confusão toda. E Deus trouxe à casa dele todas as pessoas que ele precisava pedir perdão. E essa daqui, ele ficava toda hora pedindo, eu quero te pedir perdão de novo. E aí, quando ele falava com ela, ele estava lúcido. Daqui a pouco ele dizia, por que você tratou, tá aí, não sei o quê. Isso deitado numa maca, achava que estava no meio da plantação. Arranca lá aquele pedaço que tá lá, não sei o que, aquela bem brava assim. Então, ele estava completamente fora de si. Mas quando ela chegava, ou quando alguém fosse orar com ele ficava lúcido. Eu me lembro Célio orando com ele, e ele se quebrantava na presença de Deus, e orava e glorificava. Daqui a pouco, quando falava amém, ele já estava falando coisa com coisa. Sim. E um pastor, amigo nosso, não era da igreja. Orar com ele, uma vez por semana. Assim. Aí chegou e sentou perto dele, eu mandei botar rodinha na cadeira do papai para levar onde eu ia. Passando roupa, no tanque, fazendo almoço. E daí o pastor disse, vamos orar, camarada? Ele disse, vamos, você abaixa aí, botou a mão na cabeça do pastor. Pensa a oração que ele fez. O pastor se lavou chorando, ele disse, era o que eu precisava. E aí logo depois ficava assim, se variando. E daí era as coisas loucas para confundir as sábias, né? E às vezes ele estava na cadeira, eu fazendo almoço, ele chorando. E daí eu parava e vinha e falava, você tem dor? Eu vou te dar um remedinho. Não tenho dor, eu fui muito mal para você. Daí eu falava com ele e tal. Daí um dia eu falei, mas você não se arrependeu? Ele disse, muito. Daí eu disse, então quem sou eu para lembrar? Jesus perdoou e jogou lá no mar do esquecimento. Amém. Então, mas dali um pouco ele vai chorando de novo. E quando completou 2 anos, fala aí, estava faltando... Eu acho que uns 3 meses para os 2 anos, ele disse, o Jesus disse que eu vou como um menininho de 2 anos, desde que saiu da UTI até o dia que falou. Eu vou. Daí um dia ele disse, quanto falta para eu ir? E eu me desconversei, eu falei, você vai aonde? Ele disse, não, que de lá de onde eu vim. Eu disse, quando você ficou doente, lá do hospital, faz 1 ano e 8 meses. Ele disse, então ainda tem mais um pouquinho, é 2 anos. Quando fez os 2 anos que fechou, teve tempo para se arrepender, pedir perdão, consertou a vida dele, colocou na luz, olha o que a gente falou hoje de manhã, colocou a vida na luz e foi estar com o Pai das luzes, graças a Deus. Tinha Claudinho, você continua orando por ele, você não tem mais, não adianta. Eu falava, não, nós vamos orar. E uma coisa é certa, ele foi o que foi. Eu tive que trabalhar para criar meus filhos, eu não fui na escola. E tive que dar duro. Eu tenho uma lavanderia e ali eu criei meus filhos. E o dinheiro dele ficava lá no banco, ele emprestava os amigos e tal. Eu não gosto mais de falar. E daí perdi o filho. Mas essa coisa de trabalhar fora, você trabalhava porque precisava. Mas não trabalhava fora, era em casa que trabalhava. E ele jamais ia deixar. Então foi assim, sabe? Tinha gente que dizia, você continua orando, mas o que é isso? Eu ia dizer que os filhos amavam ele do jeito que era. A minha Até hoje. Diz, a minha filha que
ela diz, a gente agradece tanto a senhora, porque a senhora ensinou nós a amar ele do jeito que ele é. Isso mesmo. Ela nunca Isso é muito denegriu a importante. imagem do pai para os Glória filhos. a Deus. Nunca. Glória. E Sempre isso amor. é isso que eu queria falar, que é um Aham, exemplo. é. Porque por mais que a gente via que ela sofria pra caramba, mas ela amava, servia a comidinha ali do prato, a comida que ele mais gostava, o jeito do pão que ele gostava, tudo do jeitinho, a roupa, tudo E ele dele rateava era especial. cada vez que ele ia comer. Um dia o meu genro, né, falou para ele, mas o senhor reclama da comida cada vez que vai comer, come a comida que ela faz. Eu disse, não tenho... Não, e uma coisa que me admirava era assim, ele era tão ruim, né, antes de conhecer o pai da gente, que ele levava as prostitutas dentro do carro, na garagem de casa, deixava a prostituta no carro, ia dentro de casa, tomava banho, ficava cheiroso, saía no carro e deixava ela com 5 filhos. Não era para uma mulher dizer, chega, acabou. Não. Ela lutou até o fim por esse casamento. O padrão de Deus, né? Quando eu Padrão de pensava, Deus. não tem por que eu estar aqui, eu tenho uma família, eu posso ir embora. Me vinha uma compaixão tão grande, eu olhava ele e pensava, e ele? Como que vai ser o fim dele? Imagine se eu tivesse ido embora. Ele ia para o inferno? Com certeza. E também quem iria cuidar? Iam pagar para cuidar, iam pôr numa casa, né? Filho, a nora, todo mundo trabalha. Não... Então, eu sei que Deus me deixou sustentou. O dia que ele chegou em casa, paralisado, 1 mês de hospital, 20 dias de UTI, com o lado esquerdo paralisado e a boca torceu, o olho e tal. Ele era lindão, né? Ai. Chegou mas muito ele era acabadinho. o gaúcho. Ele ficou acabadinho. E daí quando eu vi, me deu uma tristeza tão grande, daí eu pensei, nunca mais vou correr de noite com um tiro atrás. Acabou, né? O que me veio, sabe? Foi assim. Aí ele ficava lá na cama chamando. E antes de eu arrumar a cadeira para carregar ele, daí um dia eu pensei, mas que chame, olha tudo que fez agora, não me deixa nem fazer almoço. E veio assim, faça o que você quiser, está lá em cima da cama, se você não quiser mais ir lá ver. Eu disse, não, deixa eu ir lá ver ele, deixa eu providenciar uma cadeira, carregar ele. E assim foi. E as filhas também já passaram pelas suas, mas estão firmes lá sustentando o casamento. Graças a Deus. Uma sofreu muito sempre. Mas firme. Pois é, isso, né? Nossa, Diante dos fatos, né, gente? não há argumentos. A moderação é isso, ó, isso é um exemplo de moderação, né? De se manter na medida exata, né? De manter o seu compromisso. Quando nós nos casamos, nós firmamos um compromisso com o Senhor, com Deus, né? E quando a gente vai caminhando, a gente né, vai tendo a nossa caminhada no casamento e acontecem coisas que às vezes não nos agrada, a gente pensa em desistir, coisa pouca, né, gente? Olha o testemunho dela, analise-se, né? Você passa o que ela passa, né? Então, nós precisamos manter nosso compromisso com o Senhor, né? Nossos olhos no Senhor. E passar por Cristo, que nós sejamos mesmo mulheres sábias, que edifiquem suas casas. Não como mulheres tolas, que com as próprias mãos destroem. Né? Eu sei que todo mundo aqui tem, né, um testemunho, uma história para contar. Eu também tenho ali as minhas histórias também, mas, né, que a gente possa aprender com o Senhor essa moderação. Se você olhar para você hoje,
e ver assim, não sou essa mulher, né? Não há esperança para você. É hoje o dia que você pode se arrepender de não ser uma mulher moderada, né? De não ser uma mulher sábia e mudar o curso da sua vida, né? Em nome de Jesus. Amém. Senhor, eu quero